Bem-vinda, Patrícia Mona, que delícia estar realizando essa série de entrevistas. Primeiro de tudo, eu vou nos apresentar, porque a gente começa num conjunto de parceria, de co-coordenação do Body Talk para Animais no Brasil. Então, eu sou Nirvana Marinho, eu hoje vou ter a honra de te entrevistar para a gente poder falar sobre o curso, falar sobre a sua experiência com o curso, que é muito seminal, não só aqui no Brasil. A gente sempre tenta rastrear se tem notícias de outros colegas anteriores que também adentraram essa matriz, mas primeiro vou informar para o público que o sistema Body Talk, para quem for assistir essa entrevista, para quem for não conhecedor do sistema, é realmente um amplo sistema, né, Patrícia? Eu acho que esse é o grande desafio nosso, como também comunicadoras e terapeutas body talkers desse sistema, dizer para as pessoas o quão complexo ele é, porque ele tem essa intenção de olhar o corpo na sua integridade, portanto, também nas suas relações. Então, a gente tem ali, desde o fundamentos, quando nós começamos, até todos os módulos avançados, o desafio de chegar para quem quiser ir avançando naturalmente no módulo 9 ou até mesmo nos módulos complementares, mas a gente está aqui falando do módulo 8 do sistema Body Talk para animais, né? Eu acho que foi uma grande sacada mesmo de espírito, de alma do Dr. John Valtami, criador do sistema, entender que grande parte da nossa saúde está conectada a como a gente lida com a natureza, portanto com os nossos animais, e é disso que esse curso se trata, como é possível expandir o atendimento de Body Talk para animais. Então, seja muito bem-vinda para poder falar da sua experiência, do seu lugar de também co-coordenadora do curso, tanto da primeira turma que fizemos juntos, como dessa que faremos juntas. E é uma honra poder trabalhar com você. Então, queria te apresentar como, então, bióloga de formação, mestre e doutora em botânica, body talker de Brasília, dessa cidade que eu amo, Uhum. pesquisadora e criadora de cães. Vamos começar por aí, né? O Body Talk para Animais começou para você por causa também da sua criação, da sua familiaridade e profissão como criadora, ou ao reverso, começou você como paciente humana e também sabendo que o Body Talk para Animais existia, e como é que ele foi adentrando sua vida, que eu sei que você fez muitos dos cursos antes mesmo dele ser selecionado com tradução em português. Conta pra gente como o Body Talk para Animais chegou para ti. Primeiro eu quero agradecer esse lugar, esse espaço, essa conversa, essa parceria, essa irmandade que a gente tem, né, Nirvana? E o quanto que esse senso de matilha, de coletivo me toca e poder trabalhar com uma pessoa que tem essa mesma vibe como você é um primor, né? Bom, eu sou bióloga, eu sou criadora de cães há 10 anos e enquanto criadora eu falava que eu gostava mais de bicho do que de gente, quando eu fiz biologia. Aí fiz botânica e nesse meio tempo a criação. E fui vendo que eu sou gente, então eu precisava aprender a gostar de gente também, né? E como criadora, lidando com cães e lidando com os meus clientes humanos, eu vi que não tinha como eu tratar só do bicho e não das pessoas. É muito, não tem um efeito. Não tem um efeito se eu trabalhar só com o animal e ignorar ou isolar ele do humano, porque a relação ela é muito íntima, ela não tem separação mesmo, e eu tenho uma experiência recente, assim, muito forte disso, então, para trazer depois. Então, nesse meio tempo, enquanto criadora, mergulhei, nos estudos terapêuticos também, do processo de autoconhecimento, mergulhei nos avançados dos florais da Amazônia, ali no processo de me conhecer, e descobri a possibilidade de atender os meus animais também, e oferecer, atender com florais os humanos e os animais. E aí, num certo momento, conheci a Maria, né, Maria Fontes, através das Florais da Amazônia, e fui receber uma sessão de Body Talk com ela. Quando eu cheguei no consultório, que eu vi aquele mapa, eu falei, cara, eu só adoro estudar, né? Então, quando eu vi aquilo, me deu uma super vontade de estudar, porque ela tocava em mim e falava coisas que eu nunca tinha falado para ela, né? Então, foi uma coisa que chamou a minha alma conhecer. E naquela mesma semana que eu tive o primeiro atendimento, ela me contou que tinha o Baritóque para animais. E aí, dali, ela plantou, né? O sistema plantou através dela a semente, né? E eu já tinha isso para mim. Assim que eu fizer o curso de Baritalk, eu vou fazer com foco no Baritalk para animais. Então, foi assim que o Baritalk chegou na minha vida. Chegou chegando, né? Eu acho que tem coisas e eu vou trazer aqui conhecimentos que acho que tocam todos os body talkers, tocam todos os terapeutas, mas eu quero chamar a atenção como tocam todos os pacientes, clientes e tutores ou cuidadores de pets, que é
como é que quando um conhecimento chega até a gente se sente sim tocado por ele, né? Acho que tem esse depoimento, porque Patrícia, eu e você, a gente está nessa divulgação do curso de Body Talk para animais no Brasil. Eu e você, como Body Talkers, a gente fala bastante de Body Talk por aí, mas é muito interessante chamar a atenção que, para quem estiver assistindo, se essa informação faz sentido para você, assiste a entrevista até o final, assiste as outras entrevistas, vai procurar atendimento, porque esse caminho que você conta como foi para você é um caminho natural, é um caminho do coração, é um caminho espontâneo, né? Tem aquele caminho um pouco racional. Por que eu levaria meu pet para uma terapia complementar? Por que uma terapia integrativa pode ajudar o meu animal? Sim, são perguntas, né, clássicas, mas é muito bonito ver na sua história quando chega, chega. Faz sentido para mim, faz sentido para você, né? Então conta para mim um pouco casos e até mesmo da sua criação, esse que você teve já o insight na sua primeira resposta, de como é que o Body Talk foi fazendo sentido para você no atendimento como terapeuta. Legal. Então, fui passando um bom tempo recebendo sessão e me cuidando. E aí comecei a fazer, fiz o curso de acesso para eu fazer as técnicas em mim, e eu sempre queria fazer nos cães, mas eu não sabia como, né? Tempos depois, anos depois, quando entrou a pandemia, facilitou tudo para mim por causa do digital, não a pandemia em si, mas o online, né? A pandemia não facilita nada, mas o online facilitou bastante. E aí aí eu entrei mesmo a fazer fundamentos, fazer princípios da consciência, e aí fui fazendo os cursos de Body Talk para animais, né? Porque eu não tinha mais a limitação geográfica. Então fiz o acesso para animais e comecei a aplicar nos meus, fiz o Body Talk para animais com a Andy e com a Jack em inglês, né? Que foi o primeiro, os movimentos mais direcionados que eu fiz. E foi muito interessante porque nos cursos eu fiz os cursos de Body Talk e senti o chamado de fazer matrizes, né? Que é um outro módulo avançado. E fui entendendo quanto que Body Talk para animais explica matrizes e vice-versa. Eles são muito abraçados e complementares. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a atender alguns animais, né? Muitos animais. E tem alguns casos que eu queria trazer que são muito interessantes. A primeira coisa é romper com essa expectativa que a gente tem de o que que é dar certo no atendimento, né? E eu fui rompendo isso muito comigo. Eu sou muito determinada, direcionada, e aí as consciências de controle são bem fortes em mim. Então, Uhum. querer dar certo, querer fazer funcionar. Mas eu fui me deparando com situações, por exemplo, um gatinho lá do Rio de Janeiro, que eu atendi, e a pessoa chegou para mim, o gato de 11 anos, ela estava desesperada, achando que ele ia morrer. E a primeira coisa que eu falei, olha, se ele morrer, talvez seja parte do movimento dele. E a gente vai precisar acolher ele e aceitar isso também, né? Então, fui conversando com ela, fui soltando esse apego, esse medo, tudo isso, e a gente fez a sessão. E ele estava assim, prostrado, não comia, não bebia, não se levantava, estava definhando já, né, a nível de saúde. E a gente fez a sessão, trabalhamos inclusive questões de abuso que ela mesma sofreu na fase inicial da vida, através do gato, ou seja, não tem separação. O felino, o canino, o animal que está aqui no nosso meio, por mesmo que ele não fale, consciência não é verbal, né? Consciência é estado de presença. Então, aqui foi muito bonito para mim ver, eu até me arrepio de me lembrar, e ela também mexeu muito com ela, aquela sessão que foi muito profunda. Ele trouxe muitas questões antigas, rompimentos que ela precisava fazer, porque ele em si não estava dando conta de romper por si só. Ele precisava do movimento dela. Isso veio na sessão, a sessão foi implementada e ela teve uma resposta muito positiva e foi muito interessante, porque ela era uma pessoa assim: olha, estou fazendo, porque eu não tenho mais alternativa, mas eu não acredito em nada disso que você está fazendo. Foi assim que ela chegou para mim, sabe? E foi muito legal a gente poder conduzir a sessão e ver o que que ele estava trazendo e ela entrar no processo que ele estava trazendo. Eu sou só uma observadora, né, da consciência. É assim que eu me coloco. E para romper até com essa expectativa de consertar, resolver, enfim. Então esse foi um caso muito bonito que eu chamo a atenção, gostei muito dele.
de ver a resposta desse animal e dessa família. Depois ela me procurou, a gente fez algumas outras sessões, né, em questões bem específicas e pontuais. Mas ela, assim, ela fala: Nossa, meu gato voltou à vida. Ele voltou a comer 2 dias depois, tá ativo, tava caçando. Ela me mandou um áudio, Patrícia. Ele me trouxe Hum, um calango. Ele veio cuspir um calango no meu pé, um presente para mim. Então, isso é muito bonito, eu, né, fico é, emocionada porque é muito bonito de ver essas respostas que eles dão. sim. Já também passei situação em que o animal precisava do desencarne Hum, e fez parte do processo acompanhar a família naquele movimento de morte mesmo. Era o movimento daquela vida. E tem um outro caso também de uma cachorrinha, uma Shih Tzu que eu atendi. Foi muito interessante, porque era uma cachorrinha que ela veio com câncer. E a gente foi acompanhando sessão a sessão, fizemos ali um período, quase 3 meses de acompanhamento de sessões semanais. E a veterinária falou: Olha, eu vou fazer a quimioterapia oral, mas assim, só por fazer, eu não acredito que vai dar certo. uhum. E deu muito certo. Ela não respondeu à quimioterapia injetável, teve muitas reações, mas a oral deu muito certo. Ela perdeu parte do pelo, mas mesmo durante a quimioterapia, ela estava repilando. E a veterinária ficou assim: Eu não acredito. Tem pelo nascendo enquanto as células estão se atacando com quimioterapia. Não faz sentido. E ela era uma cachorrinha que ela era cremezinha, areia, e agora a pelagem dela ficou vermelha. Isso eu achei assim, até me arrepio também, porque eu achei fantástico de ver quanto ela renasceu. E ao longo desse processo, né, que foram semanais, depois quinzenais, agora a gente faz sessão às vezes mensal, às vezes nem tem prioridade para fazer, mas o quanto que ela foi trazendo questões daquela família multiespécie como um todo, né, da mãe, dos avós, dos irmãos, dos mais distantes, dos mais próximos. Ela foi contando histórias e foi um período que eu aprendi muito. Eu aprendo muito em cada sessão. Eu sempre saio da sessão assim, puxa vida, isso eu não fazia, não tinha noção disso. E essa foi uma cachorrinha que me ensinou muito, porque ela trazia assim as coisas muito específicas, muito pontuais, com muita clareza e muita força. E ela foi conquistando a própria força dela no espaço familiar ali, que foi muito interessante de observar. E recentemente eu tive uma questão pessoal de um cão meu que faleceu, né, o Hachi. E meu primeiro sentimento foi de muita revolta, muita raiva, muita angústia, muito tudo, porque eu acho que também é importante a gente colocar que enquanto terapeuta a gente é humano e que a gente pode estar no mais básico ou mais avançado, os sentimentos eles nos atravessam, né? Sim. E eu me permiti ser atravessada por esses sentimentos. E aí, depois que eu me acalmei, lá para de tarde, eu sentei com ele em Mindscape, em Mente Alfa, chamei ele e falei assim: agora eu queria te ouvir. Agora que você fez, né? Você morreu, eu quero te ouvir, quero sentir você. E eu senti ele muito bem. Ele era um reprodutor muito ativo aqui na minha casa, na minha criação. E eu estou no movimento de encerramento da criação. E fui fazer a castração dele. E ele morreu inconsciente durante a castração. E aí eu fiquei revoltada por eu não devia ter castrado, vários julgamentos, controles e tudo. Mas antes de levar para castração, ele estava feliz. Ele estava sorrindo, aquela sensação de missão cumprida. Hum, E eu peguei em algo e falei assim: mas por que agora? Por que desse jeito? Como você tá? E eu sentia ele muito bem. E ele falou para mim uma coisa que foi muito interessante. Ele falou assim: eu resolvi levar o abuso da sua vida. Os abusos da sua vida eu resolvi levar embora comigo. Aí eu falei: mas por que que você fez dessa forma para mim? Ele falou: não é sobre você. Não é para você. É para todos nós. E aquilo foi assim, de uma força tão grande, de uma transparência tão grande, que não é fácil se deparar com falas como essas, sim. mas é transformador e é curador. Então, o Body Talk, para mim, em vários casos, como terapeuta, como paciente, como parceira desses seres, desses animais, é muito
verdadeiro. Acho que olhar a consciência com profundidade é muito transformador e verdadeiro. E eu não consigo me ver fazendo outra coisa nesse momento da minha vida. Exatamente. Para quem me acompanha, eu fiz uma série de entrevistas, Body Talkers falando de Body Talk, e lá eu me queixava lá pelas tantas do quanto eu me emocionava. E a gente recomeçando essas entrevistas com um outro propósito, eu falei, vão ser leves, mas é sobre a leveza da alma, né? Sobre se emocionar com a verdade da nossa experiência, inclusive com eles, né? É muito lindo ouvir esses depoimentos. Eu quero aqui deixar registrado como no Body Talk a gente aprende que não é só sobre módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é só sobre uma evolução ou um tempo de experiência, é sobre estarmos inteiros, né? Então, nós temos já, comemorando 20 anos de Body Talk no Brasil esse ano de 2023, a honra de ter gerações tão diferentes. Nós temos uma pequena diferença de geração, mas essa consistência que há em você e que há no Body Talk encarnado em você e na sorte dos pacientes atendidos por você é admirável, né? É muito bonito, é muito nutridor. Eu espero que toque como me tocou as pessoas que vão assistir, as pessoas que podem se interessar pelo curso, né? E as pessoas que podem estar com a gente. Quer dar assistência? A gente dá uma pausa? Não, acho que tá ok. Então, ótimo, porque é isso, é a família, né? E, de fato, a última pergunta é um pouco essa, né? Como é que a gente pode tocar as pessoas com body talk para animais, né? Por que é importante o body talk para animais? Onde você refez essa pergunta para a nossa entrevistadora, e eu adorei como o body talk é importante para o mundo, né? O body talk animais, o que ele pode trazer para quem está assistindo a gente, seja paciente ou terapeuta que queira fazer essa formação. Primeiro que o sistema Body Talk, ele tem uma grande beleza que eu vejo, que é de ter um caminho estruturado, mas ao mesmo tempo dar espaço para quem a gente é, enquanto vida, enquanto jornada, enquanto história. Então, eu sinto que me cabe dentro do Baritalk. O Baritalk me recebe, ele me permite trazer a bióloga, a botânica, a criadora, a terapeuta floral, a Ayurveda. Então, tudo isso eu sinto que o Baritalk recebe. E o Baritalk para animais em específico, ele tem para mim esse lugar de compreensão profunda de que não tem separação. Quando o Hatch olha para mim e fala, não é sobre você, é sobre todo mundo, é sobre nós, é isso. Não tem separação. Né? Então, o Baritalk para animais é esse entendimento, mesmo quem é terapeuta e fez matrizes, eu sinto que quando entende, entra para o Baritalk para animais, entende matriz de um lugar não racional, mas de um lugar visceral, de um lugar profundo, porque nem tudo é sobre lógica. Aliás, eu ouso dizer que a grande maioria não tem uma lógica, tem uma profundidade, tem uma assinatura, tem um saber que ele é passado, né, de pai para filho, povos primeiros para a atualidade, no silêncio, no olhar, e o animal fala disso, né? E o Bertoldo para Animais fala disso, fala desse silêncio, desse olhar, dessa comunicação não verbal, dessa consciência que ela é da presença. Então eu sinto que o mundo, se a gente tivesse mais esse estado de espírito, de presença, de comunicação não verbal, de comunicação de célula, sabe? De sentimento, de coração, a gente estaria muito mais integrado. Então, para tutor, para terapeuta, body talker ou não, body talk para animais, veterinários, né, que passam lá os conflitos, né, de eutanasiar ou não eutanasiar, como que eu faço isso, como que eu lido com isso, né? Então, quando a gente tem a opção de conversar com o animal, não verbalmente, compreender o que que aquela alma quer, por exemplo, o Hat, não é sobre ele na minha casa, sobre a jornada de alma dele, é dele, não é minha. Boba eu querer controlar, né? Sim. Então, eu sinto que tem um grande ganho, assim, para o mundo, seja ele quem tem animal e quem não tem, mas quem tem e quem trabalha com, ou até quem trabalha com humanos e quer entender mais sobre coletivo. Eu sinto que o Pretóquio para Animais tem esse lugar. Sim, sim, é muito bonito te ouvir, é muito bom te ouvir, é esse mundo que eu também quero, é esse mundo que também me parece que o sistema Body Talk, o Body Talk para animais, e mais do que só o Body Talk como uma abordagem terapêutica, né? Essa visão de mundo
que uma saúde sistêmica pode abrir, que uma saúde integrativa pode promover. Me parece que é essa a nossa corresponsabilidade ao coordenar esse curso e ao também nos vermos nessa matilha, não só de uma utopia ou de um mundo que a gente almeja, mas de uma natureza que a gente sente ser possível, né? Então é possível ouvir, ser tocada pela natureza que você atendeu tantos animais e que a gente está aqui podendo trazer um pouco mais do Body Talk para animais para o mundo. Obrigada pelo seu depoimento, pelas suas experiências, pela sua presença, pela sua existência, Patrícia. Foi uma alegria poder saber um pouquinho mais e externalizar para mais pessoas o teu saber. Obrigada. Obrigada, Nirvana, e por você ser essa porta-voz tão linda do sistema. Estamos juntas. Obrigada. Obrigada.